Olá, amigos do canal Importante é Saber. É com prazer que eu estou voltando aqui para fazer mais um vídeo para vocês, dessa vez retornando à playlist livros, trazendo uma obra muito interessante, uma obra histórica que tem muito de eventos que marcaram um pouquinho do começo do século XX e que faz parte sim da história do Brasil. Só que dessa vez eu vou deixar vocês um pouquinho curiosos, eu não vou falar de imediato que livro é esse, tá? Eu vou dar 3 dicas para vocês e após a vinheta eu vou apresentar o livro, tá bom? Melhor, vou ser bonzinho, vou dar 4 dicas, tá bom? A primeira dica, estado de Rondônia. A segunda dica, 15ª ferrovia a ser construída no Brasil. Terceira dica, 366 quilômetros de extensão, ligando Porto Velho a Guajará-Mirim. Tá ficando fácil. E por fim, como última dica, foi a primeira obra de engenharia dos Estados Unidos fora do seu território após o início da construção do Canal do Panamá. Então, gente, pensa aí que eu vou rodar a vinheta. Vai, editor. Então, gente, sem mais curiosidade, sem mais suspense, eu vou trazer esse livro para vocês hoje. A Ferrovia do Diabo. Esse livro, que é um achado do autor Manuel Rodrigues Ferreira, depois eu vou contar por quê, ela vai trazer um pouquinho da história da Ferrovia Madeira-Mamoré. Uma obra complexa, polêmica, que matou muitos trabalhadores, tendo em vista o local da execução, um local complicado, totalmente insalubre, né? E com isso tem todo um drama, né, que cerca o livro, que cerca a história dessa ferrovia. Então, gente, voltando aqui para a história, vou trazer um pouquinho dessa rodovia, dessa ferrovia, desculpa, que é bem interessante. Em 1903, o Brasil assina com a Bolívia o Tratado de Petrópolis. E com esse tratado, o Acre vem a ser incorporado pelo território brasileiro, passa a ser uma área brasileira, né, depois vira a tornar um estado brasileiro. Com isso, dentre as condicionantes dessa transferência do Acre para o Brasil, surge a necessidade de construção de uma ferrovia que pudesse ligar a Bolívia ao Oceano Atlântico e com isso permitir a exportação da borracha boliviana para o mundo. O Brasil recebe essa incumbência, né, como contraprestação pela posse do Estado do Acre, propriedade do Estado do Acre, e essa obra, enfim, se inicia. Dessa vez em 1907, por um norte-americano, chamado Percival Farquhar. Um homem à frente do seu tempo, um dos maiores empresários da época, um grande homem de sucesso, de negócios, que tenta, né, aí pela terceira vez, construir essa ferrovia, que já tinha tido fracassos anteriores, por conta da localidade, da dificuldade de acesso, né? A gente está falando da floresta amazônica no começo do século XX, uma área inóspita, com várias doenças, vários animais selvagens, em que a vida humana se tornava facilmente perecível. Mas é diante desse cenário de dificuldades que a obra começa em 1907 e vai efetivamente até 1912. O norte-americano, o engenheiro norte-americano, ele consegue concluir a obra depois de um grande esforço, ele entrega o projeto pronto, a obra pronta, né? E mostra que quando efetivamente se tem planejamento, se tem conhecimento, se tem dinheiro, tudo é possível. A ferrovia é inaugurada em 1912, torna-se muito rentável até 1914. Aí, gente, entra a questão da queda da borracha, né? A borracha ela perde valor de mercado no Brasil por conta da concorrência asiática. Vale lembrar também que a gente tem ainda aí o começo da Primeira Guerra Mundial, o mundo para, e logo a ferrovia ela entra em falência, não se torna mais interessante para os norte-americanos explorarem o seu trajeto. Em 1937, Getúlio Vargas assume, como Estado brasileiro, assume a
administração dessa ferrovia. Administração essa que vai ser estatal até 1966. Tá? Ou seja, a gente está falando aí de 29 anos, né, de gestão estatal. Mas interessante, porque nessa gestão estatal, até 66, a gente teve um ciclo ainda de bastante lucro para essa ferrovia, mais especificamente por conta da Segunda Guerra Mundial e do grande esforço de guerra produzido pelo Brasil para suprir, né, a borracha para os aliados na guerra. Entanto é que em 57, né, a ferrovia passa a ser uma das 18 empresas constituintes da Rede Ferroviária Federal, que mais à frente iria vir a ser privatizada. Em maio de 66, Castelo Branco cessa as atividades da ferrovia e como forma de manter o acordo com a Bolívia, ele constrói duas rodovias, a BR-425 e a BR-364, que ligam Porto Velho a Guajará-Mirim, ou seja, o Brasil não ficaria inadimplente no tratado firmado com a Bolívia. E efetivamente a ferrovia vem sendo aos poucos desmobilizada, passa a não ser utilizada, até que em 1979 todo o seu acervo começa a ser vendido como sucata para a siderúrgica de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Em 81, ela tem uma sobrevida num trecho de apenas 7 km, ou seja, a gente está falando aí inicialmente de 366 km, e ela tem nos seus últimos dias de vida apenas 7 km, né? Muito mais para fins turísticos do que comerciais, não tem muito o que falar em termos de comércio num trecho de 7 km. E a obra, enfim, ela vai perdendo poder, vai perdendo força. Esses 7 km num trecho turístico também não é tão rentável assim, e no começo dos anos 2000, efetivamente ela acaba por vez, ou seja, passa a não ser mais utilizada para nenhum fim, nem comercial e nem turístico. Atualmente a gente vê trechos ainda rodeados de mato. É muito triste, porque foi uma obra que teve mais de 20 mil trabalhadores. Tivemos aí um número de mortos elevado, alguns falam em 1.500, já vi algumas obras falando em até 10 mil mortos. Você tem uma dificuldade muito grande de apurar um número oficial, mas independente desse número, a gente tem muitos óbitos por conta da malária, por conta das condições insalubres, das condições climáticas, a umidade, as doenças, enfim. Muitos trabalhadores morrem. E essa obra ela acaba sendo mais uma daqueles elefantes brancos, que a floresta vem tomando posse novamente e não temos mais efetivamente nenhuma utilidade. É triste ver o esforço, um projeto que poderia ter tido sucesso. Não vale esquecer que o transporte ferroviário ele foi muito atacado na década de 50 e 60, em detrimento do transporte rodoviário, que ganhou força com os lobbies das grandes montadoras, que passam a trazer fábricas para o Brasil, a DKV, a Volkswagen, a Ford, né? Começa a formar aí um pool de empresas que passa a construir veículos, né, no Brasil. E em detrimento do transporte ferroviário, que é mais barato, ele polui menos do que os automóveis, porque você consegue transportar uma quantidade muito grande de material naquelas locomotivas, nos vagões, e infelizmente o transporte rodoviário por caminhões ganhou força e ganhou poder. Mas é isso, gente, esse livro é muito interessante, eu recomendo demais a você. Na verdade é uma epopeia, um projeto muito ambicioso, que em termos de valores, o próprio autor chega a dizer que a soma, né, de tudo que foi gasto equivaleria a 28 toneladas de ouro. É muito dinheiro. E esse livro, do Manuel Rodrigues Ferreira, ele surge quando ele descobre cerca de 200 negativos, né, da ferrovia tiradas à época pelo fotógrafo americano Dana Merrill. Ele tem acesso a esse material e passa a registrar tudo isso na obra que a gente tem aqui. Infelizmente, os documentos históricos se perderam e muitos foram destruídos pelo regime militar. A gente sabe que o regime militar ele não gosta de história,
Ele não gosta de nada que não seja aquilo que transforme o exército em algo absoluto e vencedor. É muito triste. Mas é isso, gente. Vou ficando por aqui. Agradeço demais a vocês aí pelos quase 1.520 inscritos. Estamos juntos nesse projeto. Eu só tenho a agradecer e pedir para quem não é inscrito no canal, se inscrever, deixar o like, compartilhar. Eu volto a falar, gente, juntos a gente somos mais fortes. E o importante é saber. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.